Olá, oitavo ano, tudo bem? Nós vamos agora concluir o capítulo 4 e a última parte que tá faltando é sobre quadriláteros, tá bom? Como a gente sabe, quadrilátero é todo polígono que tem 4 lados, tá? Quadri vem de 4 e látero vem de lado. Então, a gente pode ter quadriláteros quaisquer. Qualquer polígono com 4 lados é um quadrilátero. Aqui é um quadrilátero, aqui é um quadrilátero. E a gente pode diferenciar um quadrado, é um quadrilátero, um retângulo, um trapézio. A gente vai olhar depois mais detalhado desses outros. A gente pode diferenciar o quadrilátero como convexo ou não convexo. Quadrilátero convexo é aquele que, se você marcar 2 pontos em qualquer lugar dele e traçar esse segmento, ligar esses 2 pontos, esse segmento vai ficar dentro dele. O não convexo é que pode acontecer do segmento sair, passar para fora, tá? Então, ele tem umas... como é que eu poderia dizer? Essas entradas, tá? Ele tem essas partes que passam para dentro do quadrado, da figura, desculpa, do quadrilátero. Aqui, por exemplo, não passa nada para dentro, né? Tá tudo para fora. E aí, aqui, pessoal, é reentrância que chama, lembrei o nome. E aqui, quando eu coloco o ponto A e o ponto B e ligo, esse segmento pode sair. Eu posso ter segmento que tá aqui dentro, mas esse em específico, ele tá passando, ele tá saindo para fora. Casos específicos de quadriláteros. Paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a 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 esse, tá bom? Os paralelogramos, esses aqui são 4 exemplos de paralelogramos, tá? Eles tem os lados opostos paralelos e iguais. Esse lado é igual a 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 esse. A gente fala iguais ou congruentes, tá bom? É a mesma coisa, tem o mesmo valor, tem a mesma medida, tá bom? A gente tem algumas características específicas do paralelogramo em si, que ele tem esses lados opostos paralelos e iguais, né, congruentes. Os ângulos opostos também têm a mesma medida, tem o mesmo valor. Então, esse ângulo, ele tem o mesmo valor desse. E esse ângulo aqui tem o mesmo valor desse, tá bom? A soma dos dois ângulos que não são opostos, tá? Então, aqui, esses ângulos que estão do mesmo lado não são os opostos, não são iguais. A soma deles dá 180. Tá bom? Eu não sei se vocês se lembram, mas a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360, tá? Então, além de ter os lados opostos paralelos e congruentes, os ângulos opostos também são congruentes. E a soma dos ângulos que não são opostos, de 2 a 2, né, no caso, vai dar sempre 180, tá bom? As diagonais do paralelogramo, elas se encontram no ponto médio, bem no centro dele, tá? Se eu traçar as diagonais, eu vou ter aqui no ponto médio o encontro dessas diagonais. O retângulo, ele é um caso específico de paralelogramo. O que acontece? Além de ter os lados opostos paralelos, iguais, e ter os ângulos opostos iguais, na verdade, ele tem os 4 ângulos iguais. Os 4 ângulos são iguais a 90 graus. Os 4 ângulos aqui do retângulo são retos. Os 4 ângulos são ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá? Então, essa é a diferença do retângulo pro paralelogramo qualquer, tá bom? O retângulo também, ele tem as diagonais congruentes, elas têm o mesmo valor. Se você traçar a diagonal aqui e medir, traçar outra diagonal e medir, você vai ter o mesmo valor. Vamos conferir? Ó, diagonal medindo 7, tá vendo? 7 centímetros. Vamos ver aqui a outra diagonal medindo, ó, tá vendo? 7 centímetros. Então, correto. O quadrado é um caso específico ainda do retângulo. Além de ter os lados opostos paralelos iguais, os ângulos
iguais a 90 graus, ele também tem uma outra característica, ele tem os 4 lados iguais. Então, o quadrado é um caso específico de retângulo e também de paralelogramo, tá bom? Caso específico, o quadrado. O losango, que é esse que parece uma pipa, parece um formato de pipa, ele tem as diagonais perpendiculares, ou seja, faz 90 graus aqui, ó. Forma 90 graus entre as diagonais, tá bom? O losango também tem os lados todos congruentes, todos os lados são iguais, assim como no quadrado. A diferença é que os ângulos não são, tá? Então, todos os lados do losango são iguais e as diagonais são perpendiculares entre si, tá ok? Agora, a gente vai passar para a parte dos trapézios. O que são trapézios? Trapézios são quadriláteros que têm 2 lados opostos paralelos, só 2. Se eu tiver 4, já não é mais trapézio. Se os 4 lados forem opostos paralelos, os 2 a 2, eu já vou ter um paralelogramo, né? Volto lá no paralelogramo. Então, se eu tenho só 2 lados paralelos, eu tenho um trapézio. E o trapézio, ele pode ser trapézio retângulo, quando ele tem 2 ângulos retos, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui e outro aqui. Então, essa reta é perpendicular a essas duas, esse segmento, né? Na verdade, perpendicular a esses dois que são paralelos. O trapézio, ele pode ser isósceles, ou seja, 2 lados que não os paralelos, tá? Não sendo os paralelos, são iguais. Então, tem esse valor é igual a esse, se você medir. E o trapézio escaleno, que todos os lados são diferentes, tá bom? Então, a gente tem o trapézio retângulo, que tem 2 ângulos retos, o isósceles, que tem 2 lados iguais, que não são os paralelos, e o escaleno, que é tudo diferente. E aí, a gente tem uma característicazinha a mais no trapézio, que eu tenho a base média. Então, se eu pegar aqui, ó, a lateral do meu trapézio, uma das laterais, e dividir ao meio, eu tenho um ponto médio aqui, e eu pegar essa outra lateral, esse outro valor, e dividir ao meio, e ligar, eu vou ter o que eu chamo de base média, tá bom? Esse valor aqui, ó, da base média, é igual à média aritmética da base maior com a base menor. Como assim? Eu vou colocar umas letrinhas aqui, A, B, C, D, vou colocar MN para base média. Então, o valor de MN é igual ao valor de AB mais o valor de CD dividido por 2. Por exemplo, vou medir aqui, ó. AB, a gente não dá um valor exato, mas vou colocar 3,5. Deu 3,5 sim, deu 3,5. O outro lado deu 5,5, CD, 5,5. Eu vou somar os dois e dividir por 2, tem que dar o MN. 5,5, 6, 9 por 2, 4,5. Então, MN tem que valer 4,5 centímetros. E olha aí, eu não sei se vocês conseguem observar, mas aqui a gente tá realmente... Deixa eu colocar mais perto. Realmente 4,5, tá vendo? Ó, aqui 5,5, aqui 3,5 e aqui 4,5. Isso, pessoal, não é só para o trapézio retângulo, é para qualquer trapézio, esse cálculo da base média, tá bom? Então, é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode mandar no e-mail ou no grupo de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!